Olá, Piccoli. Olá, pessoal, tudo bom? Pois é, essa pergunta é fantástica, assim, né? Porque a gente está entrando muito nesse momento agora de descobrir isso, né? E até para isso a gente vai fazer aqui nessa apresentação. Eu quero fazer até uma apresentação interativa com vocês. Então, não sei se vocês já conhecem o Menti.com, mas ele é uma ferramenta que vocês vão entrar aqui no site, pode ser pelo computador ou pode ser direto pelo celular. Você coloca www.menti.com, ele vai pedir uma senha de acesso de alguns números e são esses aqui, 115173 Aí você entra lá e a gente já consegue fazer uma conversa mais interativa, porque nessas épocas digitais, sem a gente ver sem ter o feedback ao vivo da plateia é um pouco mais difícil, mas pelo menos assim a gente consegue ter um pouco da troca. E aí, então, para a gente começar aqui, bom dia, né? E a primeira pergunta aqui é o seguinte: o que você enxerga nessa imagem que está aqui? Você vê nela, é o famoso quadro da Santa Ceia, do Da Vinci. O que você enxerga aqui? E aí, se você entrar no Mente e colocar o código 115173 aí você pode escrever aqui, comentar o que você viu nessa imagem. Aí, isso, a última ceia, Santa Ceia. Tudo bom, hoje temos pessoas participando. Luz, olha, muito bom. A Santa Ceia, luz é interessante. Desconexão, ok. E aí, a Santa Ceia, o quadro da Santa Ceia, o cálice sagrado, ok, muito bom. Compartilhamento, luz, já tem já bastante gente participando. Wi-Fi, cálice sagrado, inspiração, muito bom. Eu vou falar para vocês o que eu enxergo aqui. Eu enxergo triângulos, eu enxergo círculos, eu enxergo muita geometria, né, que é basicamente isso aqui. Porque na prática, se a gente vai ver, por trás desse quadro tem toda uma estrutura matemática que o Da Vinci pensou e ele estruturou para conseguir fazer com que quadros da Santa Ceia, da Última Ceia, muitos foram feitos, o próprio Rafael fez, mas esse ficou o mais famoso, né? E por quê? Ele tem toda uma estrutura construída para isso, para que ela fosse uma imagem marcante, para que ele conseguisse contar uma história numa única imagem. E por mais que aqui seja, né, uma estrutura relativamente tradicional, a gente pode ver isso em outras obras. Por exemplo, aqui, né, esse é o considerado a imagem mais marcante da cultura japonesa. Ela, inclusive, é aquela ondinha do WhatsApp, né, o ícone da ondinha do WhatsApp é ela. Ela também fez ícone da marca Quicksilver. Então é uma marca, é uma imagem muito marcante. Se a gente procurar aqui, a gente não tem triângulo, a gente não tem inclusive nenhuma linha reta, não tem quadrado, não tem nada. Mas se a gente for ver a parte de geometria, existe sim uma estrutura invisível inteira aqui, né? Que é essa estrutura do círculo dourado, e ela vai por dentro da onda, por fora da onda. Quando a gente olha essa estrutura, a gente consegue enxergar aí toda estrutura invisível que existe por trás. E quando a gente vai ver, de um jeito ou de outro, toda obra de arte tem uma espécie de uma estrutura invisível que vai ajudar a coordenar, inclusive, como que o nosso olho percorre a obra de arte. Desde o jogo de sombra e luz até toda a estrutura, toda a composição da direção de arte de um quadro.
E aí você pode até perguntar assim, pô, mas isso foi uma coisa calculada ou isso foi pura sorte? Como que é essa história? Né? Nesse quadro da onda, o próprio artista, ele 30 anos antes, ele tinha tentado fazer o mesmo quadro. E esse aqui foi o resultado. Né? Então ele só acertou uma obra-prima na hora que ele, nem que seja na prática, ele chegou nessa estrutura invisível. Alguns, né, o próprio Da Vinci, ele era muito mais calculado, outros acabam indo mais na experiência de acerto e erro, mas a obra só funciona na hora que ela chega nessa estrutura invisível. E quando a gente vai ver no caso de livros, de filme, de seriado, e também existe uma estrutura. Só que ela é uma estrutura ainda mais invisível, porque num quadro, por exemplo, a gente consegue enxergar a estrutura. Ela está escondida, mas ela está visível ao mesmo tempo. Na hora de quando a gente pensa numa história, numa narrativa, essa estrutura ela fica escondida ali atrás. Ela é muito mais difícil de identificar. A gente não consegue enxergar ela com os olhos. Mas, por exemplo, todo diálogo é escrito por um roteirista como se fosse uma luta de boxe. Não sei se vocês sabem disso, mas é uma técnica muito comum assim entre roteiristas, é considerar que o tempo inteiro o diálogo entre personagens tem que funcionar como se fosse uma luta de boxe. Tanto que eu até pego aqui do filme Rock que os diálogos são tão bons, talvez até melhor do que as cenas de luta, porque ele é muito pensado nesse sentido. O tempo inteiro tem uma ação e uma reação, e isso vai gerando uma tensão entre os personagens até que se chegue a algum tipo de derrota ou de vitória de um lado ou de outro. E quem vive em tribunal meio que já sabe disso, né? Já entendeu que os diálogos têm um, uma certa disputa ocorrendo entre os lados, né? Entre as partes. Até não é por acaso que tantos filmes, seriados se passam, né, em tribunal, ou tem cenas de tribunal, ou partes importantes em tribunal. Isso a gente vai encontrando, às vezes, um seriado que não tem nada de tribunal, acaba tendo uma cena, porque dentro do espaço jurídico, aí respondendo à pergunta do Ademir, né, do Piccoli, se dá para contar histórias, na prática é um ambiente muito propício para isso. Né? E quando a gente pega esse livro do O Estrangeiro, né, do Albert Camus, que é um dos livros mais vendidos de toda a história na França. Ele é um grande best-seller, é um dos livros mais lidos na história da cultura francesa. E ele é um livro que tem duas partes. Né? A primeira parte conta um acontecimento, e a segunda parte inteira do livro se dedica a esse duelo narrativo num tribunal, até que o personagem, ele vai, aos poucos, ele vai perdendo o controle da narrativa, e quando ele vai ver, ele se enrolou completamente por não saber, não conseguir entender o que estava acontecendo naquela história. E quando a gente consegue enxergar essa estrutura invisível, a gente consegue ter uma série de vantagens aí. Né? Então, por exemplo, é possível antever movimentos do outro lado, ou conseguir perceber para onde a narrativa está indo, como que está sendo colocada essa conversa, como essa história está sendo montada, porque no fim das contas, o que acontece no tribunal é muito isso, são dois lados dando versões diferentes da mesma história. Né? Inclusive, eu dou aula de storytelling já desde 2010 na SPM, em vários outros lugares, em 10 países diferentes, e eu sempre dou esse exemplo de tribunal para deixar claro a diferença entre a história e a narrativa. A história é o que acontece com as pessoas envolvidas. A narrativa é a versão que cada pessoa conta daquela história. Então, é muito simples. Se um casal se divorcia, se fosse toda história só tivesse uma versão, era muito fácil. Qualquer um dos dois vai lá, conta, conta o que aconteceu, e o juiz faz a divisão dos bens. A gente sabe que na prática não é bem assim. Na prática a gente sabe que é o tempo inteiro esse duelo narrativo dos dois lados querendo dar o seu ponto de vista, deixar a sua perspectiva ali vigente naquela história. E quando a gente entende essa estrutura invisível por trás das narrativas, a gente consegue pegar até as incoerências e consegue entender
o que o outro lado está fazendo e os momentos em que o outro lado não é muito claro ou tenta dar uma gambiarra. A gente consegue perceber isso quando a gente entende essa estrutura invisível e existe aí por trás das narrativas. E aí a ideia é conseguir tornar a versão da história que você está contando mais evidente, até no sentido literal de evidências mesmo, de conseguir valorizar as evidências dentro desse contexto da narrativa. Então, por isso que aqui a gente da Storyteller, junto com a Piccoli Consult, toda a equipe está fazendo esse trabalho de adaptar para o mundo jurídico uma ferramenta narrativa que já vem sendo usada tanto por roteiristas na composição de filmes e seriados. Aqui até é uma foto da sala de escritores do Breaking Bad, como eles constroem em cima dessa estrutura, né? Qualquer filme de Hollywood vai usar essa estrutura, qualquer episódio de seriado, uma temporada de um seriado sempre é estruturado a partir daí. Então foi aqui que a gente pegou a nossa inspiração, né? Inicialmente a gente pegou essas técnicas dos seriados, essas técnicas do teatro, essas técnicas da literatura e levou para o mundo corporativo e, inclusive, ajudou muitas startups a angariar milhões em rodadas de negócio, a ajudar a contar as próprias histórias, né? Porque muitas vezes uma startup ainda nem existe, ela está mais num processo ainda de ser uma ideia e nesse momento é muito importante ela conseguir entender essa estrutura invisível de como ela vai contar a história de onde ela quer chegar, da onde ela veio para onde ela quer chegar. E, obviamente, no mundo corporativo, a gente já, com essa ferramenta, com essa estrutura narrativa, a gente conseguiu ajudar vários executivos de muitas empresas aí a defender uma verba junto ao board, a explicar a necessidade de um projeto. Então, muito da aplicação surgiu aí do mundo corporativo. Então, se você está interessado nessa estrutura narrativa invisível, entender como ela pode funcionar no mundo jurídico, vamos conversar, porque a gente está exatamente nesse momento agora de conseguir entender e fazer essa adaptação. Então, conversa aí, se tiver interesse, fala com o Piccoli e a gente está nesse momento de fazer essa tradução agora para o mundo jurídico também.